Olá pessoal, na oitava aula, então nós estudaremos o escoamento viscoso em regime turbulento. Então inicialmente definiremos o que é o escoamento turbulento, falar da perda de carga contínua, que é a perda de carga devido ao atrito fluido superfície sólida, falar da rugosidade da tubulação, que é um fator que influencia a perda de carga no regime turbulento. Então definir esse fator de atrito e mostrar algumas expressões empíricas e o diagrama de Moody para a obtenção desse valor. E no final, nós estenderemos a análise para dutos de seção não circular, pelo conceito de diâmetro hidráulico. Dessa forma, vocês deverão ser capazes de entender as principais características do escoamento regime turbulento, definir relações para o fator de atrito nesse regime de escoamento, entender então a influência da rugosidade relativa no projeto de sistemas que vão estar operando em regime turbulento, também entender o que é a perda de carga contínua e quantificar o fator de atrito, seja por expressões empíricas ou pelo diagrama de Moody, e também utilizar esse conceito de diâmetro hidráulico para tubos de seção não circular. Dessa forma, começamos então definindo o escoamento em regime turbulento e a perda de carga nessa condição. No escoamento laminar, as propriedades são praticamente constantes ao longo do tempo para um escoamento permanente desenvolvido. Isso olhando por um dado ponto dentro da tubulação ao longo do tempo. Já no escoamento turbulento, a principal característica são as flutuações das propriedades. Então, por exemplo aqui, analisar esse ponto A, como que a velocidade está variando ao longo do tempo. A gente tem no regime laminar a velocidade é constante. Quando está em transição, quando o Reynolds está acima de 2.300 e até 4.000 aproximadamente, o escoamento pode estar em transição, então pode ter umas rajadas de turbulência. Mas o principal aqui é entender que o escoamento turbulento ele tem essas flutuações. Então, por um determinado ponto, a velocidade não vai ser constante. Então, ela fica flutuando, pode aumentar ou diminuir. Quando a média no tempo é um valor intermediário aqui, escoamento é de turbulento, só que desenvolvido e estacionário. Então, se a gente tivesse uma média aqui ao longo desse tempo todo, uma linha tracejada aqui no meio representaria uma velocidade média do escoamento turbulento, naquele ponto A. Então, devido a essa flutuação, por que a flutuação acaba alterando o comportamento da velocidade aqui em comparação com o escoamento laminar? A flutuação ela é proveniente do movimento desordenado devido à formação dos vórtices. Então acaba resultando em alta taxa de misturação do fluido. Esses vórtices aqui eles possuem diferentes escalas de tamanho e de tempo, ou seja, pode ter um vórtice que ocupa a tubulação inteira e vórtices bem pequenos próximos da parede aqui, onde ocorre a dissipação da energia por atrito. Consequentemente, o perfil de velocidade acaba sendo quase achatado e a velocidade média, que é esse Vzão aqui, ela está bem próxima da velocidade máxima, por isso que a aproximação para o perfil uniforme não é tão ruim, não diminui tanto a precisão assim da análise. Então, por exemplo, a gente pegar aqui um pequeno trecho do perfil e der um zoom, a gente tem essas características que os vórtices devido à formação de turbulência. Então, escala de tamanho diferente, consequentemente escala de tempo também. Essa escala de tempo define quanto que demoraria, por exemplo, para um elemento dar uma rotação completa. Então, os vórtices menores têm frequência mais alta e os maiores têm uma frequência mais baixa, devido à maior distância que tem que percorrer o fluido aqui. Então, uma abordagem utilizada para tratar a turbulência seria a decomposição de Reynolds, onde a velocidade, isso para um ponto de escoamento, velocidade em função do tempo, ela vai flutuando, e a velocidade média seria aqui, então, o valor intermediário da integração da velocidade instantânea ao longo do intervalo de tempo. Então, a definição fica, velocidade instantânea é a velocidade média mais a flutuação da velocidade, que seria a diferença entre a média e o pico aqui em determinado tempo. Ou o vale também, que ela flutua para cima e para baixo. Essa decomposição vale para qualquer propriedade transportada.
Então, não só a velocidade, né, mas pressão vai flutuar, temperatura, no caso do escoamento não isotérmico. Qual que é a diferença principal entre escoamento laminar e turbulento? No laminar, esse fluido aqui ele não vai se misturar com o fluido de cima, né? Não tem essa macromisturação, sai dessa camada e para outra. Então o transporte de quantidade de movimento é puramente por difusão, processo que é bem lento. Já no escoamento turbulento, tem essa macromistura que acaba resultando em uma tensão adicional. Normalmente a flutuação é transformada matematicamente em um tensor, seria uma viscosidade adicional, que na verdade é devido aos efeitos de convecção. Né? Um elemento fluido que está aqui ele pode rotacionar para uma região de velocidade diferente, e com isso aumentar, né, a troca de quantidade de movimento. Então, por exemplo aqui, vamos analisar. Considerando esse elemento de fluido verde, está com uma velocidade U1, ele é transportado pela rotação do vórtice uma região de velocidade maior, que seria mais que para o centro do tubo. Então ele vai translacionar aqui devido ao vórtice para cima, consequentemente, outro elemento de fluido pode fazer um movimento inverso. E devido a essa transferência macroscópica aqui, você tem uma desaceleração de uma parte do fluido e uma aceleração do outro, uma transferência de movimento maior, que acaba então resultando nessas flutuações de velocidade. Então, devido a essa complexidade do escoamento, a abordagem para tratar o escoamento turbulento ela é basicamente com base em dados experimentais. Então, ela é baseada em dados experimentais para complementar algumas hipóteses teóricas que existem. Então, o perfil de escoamento turbulento ele tem caráter semi-empírico e as constantes que aparecem nas equações são determinadas por dados experimentais. Então, por um escoamento turbulento desenvolvido, em um tubo a gente vai ter 4 regiões diferentes. A primeira camada é uma camada adjacente à parede, que é chamada de subcamada viscosa, ou subcamada laminar, linear, ou da parede mesmo. Ela é bem estreita e a viscosidade predomina, os efeitos da viscosidade predominam aqui em relação aos efeitos da turbulência. A segunda camada seria a camada amortecedora, onde começa a ter um pouco de influência da turbulência. A terceira camada é uma camada de superposição, onde os efeitos turbulentos são mais significativos do que a amortecedora. E, enfim, o núcleo turbulento, onde os efeitos inerciais, né, da turbulência vão dominar sobre a viscosidade. Então tem uma região muito influenciada pela viscosidade e as outras são menos influenciadas, que resulta então num gradiente bem grande perto da parede da velocidade, e depois ele fica bem suave, praticamente uniforme o escoamento. Então, agora definindo, né? Entendendo agora um pouco do escoamento turbulento, como que a gente relaciona então a perda de carga e o fator de atrito nesse regime. Então, o fator de atrito de Darcy, que é o que a gente está usando aqui, ele é relacionado pela perda de carga pela equação fator de atrito multiplicado pela razão comprimento-diâmetro multiplicado pela carga de energia cinética. Lembrando que a relação aqui é válida tanto para laminar quanto para turbulento. Então, com base em observações experimentais, a queda de pressão foi relacionada a 6 variáveis de escoamento no regime turbulento. Então aqui, a queda de pressão, isso aqui indica a função, tá, dessas variáveis. Diâmetro, comprimento, velocidade média de escoamento, um parâmetro novo que a gente vai chamar de rugosidade, e as propriedades do fluido, massa específica e viscosidade dinâmica. Então o que essa rugosidade aqui fornece? Rugosidade seria o nível de aspereza da superfície sólida do material. Então, a superfície sólida na parede do tubo, elas não são perfeitamente lisas. Em alguns casos chega bem próximo, por exemplo, tubos de plástico e de vidro tem a superfície
praticamente lisa, rugosidade muito baixa. Então o atrito viscoso vai depender disso. Por exemplo aqui, né, tem aqui o escoamento, metade do escoamento, né, que é a linha central do tubo, e a formação do perfil. Lá, bem próximo da parede, a gente tem, né, a subcamada viscosa. Se a gente der um zoom lá, o que vai acontecer, né? Se a parede é praticamente lisa, o fluido escoa suavemente, então as linhas de corrente que são praticamente retas, e a rugosidade relativa ela é bem pequena. Essa rugosidade relativa nada mais é do que um tamanho médio aqui desses vales que tem aqui, né? Desses pequenas rugas, né, da superfície. Então, se a rugosidade é mais alta, se a superfície é mais áspera, acaba perturbando o escoamento e acaba gerando um atrito maior. Então, aqui na parede rugosa, você perturba o escoamento, ele acaba acelerando, né, a turbulência aqui e aumentando a queda de pressão, o atrito e, consequentemente, a queda de pressão. A rugosidade, esse parâmetro epsilon, que é rugosidade, para tubos comerciais elas são fornecidas pelo próprio fabricante. A gente vai utilizar algumas tabelas aqui já padronizadas. E aqui normalmente o valor é dado para um tubo novo, né? E dependendo do processo, tem que levar isso em consideração no projeto, que pode ter acúmulos de resíduos, precipitação, ou até mesmo corrosão do tubo, alterando essa rugosidade ao longo de alguns anos de uso. Então, por exemplo, essa tabela aqui é do livro White. Então, fornece, né, o material, a condição, se está novo ou não, o valor da rugosidade e incerteza. A incerteza é bem alta mesmo, já que esse valor aqui ele vai depender muito do fabricante. Então, em torno de 20 até 70% que, apesar do valor ser baixo, a incerteza acaba sendo alta. Então, aqui, por exemplo, aço comercial, 0,046 mm de rugosidade. Já o vidro pode ser considerado liso, o plástico, um valor bem pequeno também. Acaba, em alguns casos, até considerando que ele é praticamente liso. Aí outros materiais que têm uma rugosidade maior, por exemplo, o concreto rugoso, 2, aço rebitado, 3, e assim por diante. Então, fazendo a análise dimensional dessas 6 variáveis mais a queda de pressão, ou seja, 7 variáveis, chegaria numa relação dessa forma. A queda de pressão por unidade de pressão dinâmica, que seria a perda de carga do escoamento, ela vai ser função do número de Reynolds, da razão comprimento diâmetro e da razão rugosidade por diâmetro, que é chamada de rugosidade relativa. Então, um parâmetro dimensional aqui que leva em consideração, já que quanto maior a rugosidade em função do diâmetro, maior o efeito dela no escoamento. Então, a partir de outras observações experimentais, foi visto que a queda de pressão, né, ela é diretamente proporcional ao L sobre T, como a gente já tinha visto até na definição lá do HL. Dessa forma, lembrando que os três grupos dimensionais que relacionam a queda de pressão aqui no escoamento turbulento é Reynolds, L sobre D e E sobre D, sobra então que o fator de atrito tem que ser função do Reynolds e da rugosidade relativa. Além disso, né, vai depender também da forma da seção transversal do tubo, mas isso aqui depois a gente consegue corrigir utilizando o diâmetro hidráulico no lugar do diâmetro do tubo seção circular. Daí, para facilitar o uso dos dados de fator de atrito, Cyril Colebrook, lá em 1939, combinou diversos dados experimentais. Né? Na época tinha muito experimento de hidráulica. Então, para escoamento de transição e turbulento, tubos lisos e rugosos, e chegou numa equação empírica, só que ela é iterativa. O que isso quer dizer? Né? Que o fator de atrito é função do próprio fator de atrito. Então, tem que ter uma estimativa inicial para calcular o fator de atrito e comparar os resultados para ver se convergiu. As equações são todas dessa forma, vai ter uma constante aqui, um logaritmo, um termo de rugosidade relativa e um termo do número de Reynolds. Daí, em 1944, Moody apresentou os dados, esses mesmos dados, na forma de um diagrama, que facilita a leitura. Então, o diagrama de Moody ele relaciona o fator de atrito, o número de Reynolds e a rugosidade relativa.
Então aqui no escoamento laminar a gente viu que o fator de atrito é 64 sobre Reynolds, então é uma reta decrescente. Região de transição, onde o Reynolds, 2.000 e pouco até 4.000. Depois, com o aumento do número de Reynolds, escoamento turbulento. As linhas de rugosidade, quanto mais rugoso, maior o fator de atrito. Chega um momento que elas tendem a ficar praticamente retas, que o escoamento é dito plenamente rugoso. Vamos entender já isso melhor. Então são os diagramas mais utilizados na engenharia. Ele foi desenvolvido para tubos circulares, mas também pode ser utilizado para tubos não circulares, utilizando o conceito então de diâmetro hidráulico. E aí a incerteza tanto do diagrama quanto da correlação fica em torno de 15%, já que os dois, as duas alternativas, a equação e o diagrama de Moody, foi obtido a partir de dados experimentais, a partir de regressões para chegar numa equação e também para montar um gráfico. Então, os resultados não são exatos, são aproximações para o projeto. Então, o que tem de região importante aqui? Na região laminar, o fator de atrito só vai dependendo do número de Reynolds, já que o escoamento é ditado pela viscosidade, A viscosidade domina os efeitos. Então, F vai diminuir com o aumento de Reynolds e vai ser independente da rugosidade. A rugosidade no escoamento laminar, ela não tem efeito, já que a viscosidade ela consegue amortecer as perturbações da rugosidade. Já a região de transição é uma região de incerteza, então os dados são menos confiáveis, então o projeto deve ser evitado para ficar nessa faixa de operação. E a região completamente rugosa, que é a região à direita do tracejado que tem aqui no diagrama de Moody, é onde as linhas do fator de atrito em função da rugosidade são praticamente retas horizontais. Ou seja, depende do número de Reynolds, para aquela rugosidade o fator de atrito não varia mais. Então só vai depender da rugosidade e não mais do número de Reynolds. É importante essa região aqui porque ela serve de chute inicial, de estimativa inicial para determinar o fator de atrito pela equação de Colebrook. A equação de Colebrook é a mais precisa. O diagrama ele é interessante para ter um fator de atrito rápido, no entanto, se a rugosidade do caso estudado estiver fora dessas linhas que estão plotadas no gráfico, o valor fica muito aproximado e pode ter um resultado ter um valor mais impreciso, maior desvio do fator de atrito. Então, para Reynolds muito altos, a linha tracejada do diagrama lá representa então a região completamente rugosa, onde o fator de atrito vai depender do número de Reynolds e vai depender só da rugosidade da superfície. Daí, a gente viu então que a equação de Colebrook ela é implícita em F, então ela precisa de iterações, precisa estimar o valor inicial e fazer algumas iterações para o valor convergir. Normalmente, quando o F estimado inicial está na região rugosa e o escoamento tem um Reynolds alto, normalmente 2 ou 3 iterações no máximo são suficientes para convergir. Isso utilizando 4 casas após a vírgula. Se quiser uma alternativa mais rápida, dá para trabalhar com as equações explícitas e o desvio é baixo, cerca de 2% de Colebrook. Tem a equação de Blasius, que é só para tubos lisos, de ver que não aparece aqui aquele termo da rugosidade relativa. Então, para tubos de vidro ou de plástico, pode utilizar a equação de Blasius direto, já que a rugosidade é desprezível, vai ser zero. Então, acima de 4.000, o número de Reynolds. E a equação de Haaland, que ela é explícita, então o F não aparece do lado direito da equação, e ela leva em consideração tanto a contribuição do regime de escoamento quanto da rugosidade relativa, fornecendo então valores de F com desvio baixo, até 2%. Então, resumindo, para regime laminar, o fator de atrito só depende do Reynolds. Para o regime turbulento, depende do Reynolds da rugosidade relativa. E para o regime turbulento completamente rugoso, Reynolds mais altos, só vai depender da própria rugosidade relativa da tubulação. Então, para ilustrar, exercício 3.7. Determinar o fator de atrito de Darcy em um tubo de ferro fundido asfaltado de 152 mm de diâmetro, que vai estar transportando água, as propriedades da água, com a velocidade média de 1,83 metros por segundo.
Então, fazer pelos três modos, né? Diagrama de Moody, que é o mais rápido e direto. B, a correlação iterativa de Colebrook, que é a mais precisa, então dá um pouco mais de trabalho. E C, correlação explícita de Haaland, que dá um resultado bom, utilizando o cálculo, né, da equação direta. Então, determinando o F. Então, foi dado que a velocidade média da água, do escoamento, e também o material do tubo e o diâmetro. Então, para determinar o fator de atrito, a gente tem que, conhecendo, né, a vazão ou a velocidade e o diâmetro do material, a gente tem que sempre começar pelo número de Reynolds para ver qual que é o regime que está, qual é o regime de escoamento. Então aqui, Reynolds, uma específica velocidade média de diâmetro pela viscosidade. Usando tudo no SI, nosso Reynolds, que vai dar aqui, lembrando o diâmetro do tubo em metros, está 277.603, ou seja, está bem acima de 2.300, escoamento turbulento. Então o fator de atrito, também além de depender do número de Reynolds, pode depender também da rugosidade relativa do tubo. Então, determinando a rugosidade relativa, aqui, né, a rugosidade 0,12 milímetros. O tubo é de ferro fundido asfaltado. Se a gente olhar aqui, então ferro fundido asfaltado, 0,12 milímetros pela tabela. Então, calculando, tem esse valor de rugosidade relativa, 0,00789, a dimensional. Então, se a gente cruzar os valores do número de Reynolds e do diagrama da rugosidade relativa no diagrama de Moody, o que a gente vai ter? Então, começando com o número de Reynolds. Aqui, atenção, na escala, né? Escala logarítmica. Então, aqui, por exemplo, 10 à terceira, para cá é 2 vezes 10 à terceira. Então, aqui, 10 à quinta significa que é 1 vezes 10 à quinta. Nosso comento está com 2,8, 10 à quinta. Então, 2, 3. Aqui é 2,5. 2,8 vai estar aproximadamente nesse ponto aqui. 2,8, 10 à quinta. Traço uma reta. Agora a reta da rugosidade relativa. Nota que aqui não tem um valor exato, então vou aproximar aqui um pouquinho para baixo do 0,0008. Cruzou os dois pontos. Puxa agora para a esquerda, para ler o fator de atrito. Então ele dá um pouco acima de 0,018. Vamos aproximar aqui para 0,0183. Para fator de atrito é sempre interessante usar pelo menos 4 casas depois da vírgula. Então, lembrando, o resultado do diagrama ele é bem aproximado. Principalmente se não tiver a reta, né, as curvas aqui da rugosidade relativa do caso em análise, que é, por exemplo, nesse caso aqui. Então, pelo diagrama, a gente chegou nesse valor. Então, como eu falei, né, quando não tem as rugosidades relativas plotadas no diagrama, tem uma dificuldade maior para estimar esse F. Consequentemente, a gente vai ver que tem um desvio maior. Caso B, correlação de Colebrook. Então, a correlação ela é implícita, então o F depende do próprio F. Então a gente precisa de um valor inicial para o fator de atrito. A gente vai chutar um valor inicial aqui, calcular e ver se o F que a gente calculou é igual ao F que foi estimado inicialmente. Então tem uma explicação mais detalhada lá no anexo 3, que eu coloquei todo o algoritmo lá, né, de metodologia para resolver por iteração. Mas eu vou explicar aqui como que é também. Então a estimativa deve ser feita com base na região de escoamento completamente rugoso. Isso porque normalmente os casos vão sempre tender a cair nessa região, os casos de interesse da indústria. Então, começando aqui pelo E sobre D, a gente sabe que é 0,00789, no entanto, não tem esse valor no gráfico, tem o 0,008. Então vamos aproximar para 0,008, para poder então usar a linha fornecida no diagrama. Então, plotando lá uma linha só com a rugosidade relativa, chega no valor próximo de 0,019. Vou chutar ali um 0,00188. Então a gente vai colocar esse valor como estimativa inicial na equação de Colebrook e calcular. Lembrando que o Reynolds
é 277.603 e a rugosidade relativa 0,00789. Substituindo os valores, resolvendo, o fator de atrito dá 0,0197. Comparando com o valor estimado, é diferente. Ou seja, precisa de uma nova iteração. Para a nova iteração, a gente vai usar o valor que a gente calculou aqui agora, que é 0,097. Então, substituindo agora, né, na nossa segunda iteração, o valor calculado na primeira, a gente vai recalcular o fator de atrito, utilizando então esse valor de 0,097. Agora, o resultado da conta de 1 sobre raiz de f, né, tirando o f disso daqui, é 0,097, que é igual ao valor anterior. Ou seja, a solução convergiu. Então esse é o valor do fator de atrito que a gente tem que utilizar, que seria a resposta do item B. Então, por Colebrook, o fator de atrito dá 0,0197. Aqui, se o chute for muito fora da região, vai convergir, só que vai demorar mais iterações. Por exemplo, que a gente convergiu na segunda. Se chutasse um valor muito fora, ia convergir em mais, talvez 4 ou 5 iterações, dependendo do valor. Então, F agora no item C por Haaland. Então, a equação de Haaland ela é direta, né? Ela é explícita, então o F só aparece do lado esquerdo. Lembrando os valores de Reynolds, rugosidade relativa. Substituindo aqui, fazendo o cálculo, nosso F dá 0,0196. Seria a resposta do item C. Então, se a rugosidade relativa não estiver no diagrama direto, eu aconselho a utilizar a equação de Haaland. Se precisar de uma precisão maior, aí utiliza a equação de Colebrook, que é iterativa. Então, se a gente comparar os valores aqui, Moody a gente conseguiu 0,083, Colebrook 0,097 e Haaland 0,096. Então, a equação de Colebrook, como eu falei, é o valor mais preciso. O maior desvio aqui de Moody é principalmente porque não tem a rugosidade relativa do caso, que a gente está estudando direto no diagrama. E a equação de Haaland tem uma solução rápida com valor bem próximo, né? Que nesse caso só 0,5% de desvio. Então, como eu falei lá anteriormente, o diagrama de Moody também pode ser utilizado para dutos não circulares. Daí utiliza o conceito de diâmetro hidráulico. A definição dele é 4 vezes a área da seção transversal pelo perímetro molhado. Aqui é importante ressaltar que o perímetro molhado ele seria o comprimento, né, da área, o comprimento relacionado com a área que o fluido está ocupando, a área transversal. Então, se a gente está sempre considerando um tubo cheio, tubo ou duto preenchido com fluido, sempre cheio, né? Quando o duto não está preenchido totalmente, por exemplo, quando tem tubulação de galerias para drenagem de água, normalmente o fluido não ocupa toda a área da seção. Mas nesse caso, o escoamento é tratado como superfície livre. E outro tipo de tratamento não está no escopo do curso, mas os livros de mecânica dos fluidos trazem, normalmente no final, se alguém quiser dar uma olhada nessa parte. Mas aqui então sempre tubos e dutos totalmente preenchidos pelo fluido. Então como ficaria, né? Diâmetro hidráulico. Então, um tubo circular é o próprio diâmetro, um duto quadrado é o próprio valor da aresta, um duto retangular. Tem que fazer o cálculo aqui, né? Vai depender então, vai ficar entre os valores de A e B, o diâmetro hidráulico, considerando que o perímetro molhado é todo isso daqui, como a gente já viu em alguns exemplos anteriores até. Então nessa aula a gente viu como tratar o escoamento turbulento, como determinar o fator de atrito. Então para a próxima aula, que é a última, a gente vai juntar então a parte de escoamento, a parte da perda de carga contínua, tanto para aí vale, né, para escoamento laminar turbulento, com as perdas de cargas locais, devido aos acessórios que tem na tubulação, abordar os 3 tipos de projeto de escoamento que os engenheiros costumam ter que desenvolver, e para finalizar, redes de escoamento, que seria a aplicação disso também em casos que tem escoamento em paralelo e em série. Então até a próxima aula.